Irmãos, hoje eu separei para vocês um testemunho muito forte. Deus arrancou ela das trevas e trouxe ela para sua luz. Uma infância conturbada, uma juventude conturbada, ela se envolveu em caminhos que não louvavam ao nome do Senhor e viveu uma vida onde ela passou por situações que levaram ela a crer que Deus não a amava, tá bom? Testemunho da irmã Rafaela Salles. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo no canal Maquir Podcast. Irmãos, eu tenho certeza que esse vídeo vai falar poderosamente ao seu coração. Eu te peço para você deixar o teu like nesse vídeo. Irmãos, não custa nada para você e fortalece muito o nosso canal e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entregá-lo para outras pessoas que precisam ser edificadas também. Te peço para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Te convido a se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito, e te convido também a deixar aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar a sua vida poderosamente. Eu vou deixar vocês com o vídeo. Fica aqui um forte abraço do PH, que Deus abençoe. Eu cresci num lar não cristão, né? Os meus pais foram separados, eu ainda era criança, tinha uns 2, 3 anos por aí, pelo que eu sei, assim, soube, né, da história. E o meu pai, ele acabou reencontrando a minha mãe de criação, que era um amor de adolescência, né? E aí ele deixou da minha mãe, né? Eles se separaram, né? E ele ficou daí com essa minha mãe de criação. Então, a minha mãe, o lar ali, por não ser cristão, né? Era voltado, nós sabemos que aquilo que não tem Jesus, né? É difícil, falta, né? Tudo. Falta tudo, né? Foi uma forma, assim, que foi roubada. Foi roubada. Um lar de verdade, porque casa é casa, mas o lar mesmo, assim, sim, mãe presente, pai presente, né? Num todo, né? E a minha mãe deixou eu e a minha irmã, Elaine, né? Com o meu avô e a minha avó materna, né? E o meu pai, depois que ele foi ter esse relacionamento, foi morar junto com a minha mãe de criação, ele pegou nós duas e levou para casa para ela cuidar, para ela criar. E ele falou: olha, se você me ama, você precisa aceitar minhas filhas. Porque a minha mãe, ela tinha ido pro mundão, digamos assim, né? Sim. Ela foi pra bagunça, farra, drogas, né? Ela se jogou, assim, né? E pra nós... Isso que idade, Rafa? Então, 2, 3 anos. A gente era criança. É o que a gente sabe, assim, né? Sim. Ela aparecia de vez em quando, assim, lá no meu avô, né? Entendi. E o meu pai, numa ida pra visitar a gente, viu a gente lá, assim, largada, né? Que o vô é daquela época antiga, assim, né? Vamos brincar no quintal, deixar o sol de calcinha, vamos lá, sabe? Era assim, sim. Mas era o jeitinho, claro, né, dele, claro. Assim. E aí ele chegou lá, ele viu a gente daquele jeito e levou a gente pra casa, como disse. E falou pra minha mãe de criação: olha, se você me ama, você vai me ajudar a criar minhas meninas, porque eu não tenho, você quer ficar comigo, vai ser assim, porque eu não tenho em quem deixar elas, eu não tenho o que fazer. Então, o meu pai, ele teve uma atitude de homem, assim, sim, sabe? Apesar, né, dos apesares, como disse, não tinha um lar cristão. Sim, mas pelo menos a responsabilidade, né? Isso, Então, o pai, ele não nos abandonou ali, sabe? E nós não entendíamos aquilo, né? Nós não entendíamos. E a minha mãe de criação, por ser muito nova, tudo, ela aceitou, né? E logo ela engravidou, teve um menino também. Aí foi o primeiro filho homem, né, do pai. E ali naquele lar a gente foi crescendo, só que foi muito difícil, assim. Por quê?
que fique bem claro, assim, hoje, né? Ela se converteu, a minha mãe de criação, né? Ela se converteu, ela é do Senhor Jesus Glória Cristo. A Deus. Ela louva o nome do Senhor, tem um ministério, olha. Sério? O meu pai também, né? Sério? Como é que é o nome dele mesmo, Rafa? Jair de França. França. O Jair, seu Jair. Deus abençoe, seu Jair. Então, isso tudo foi antes da conversão, sabe? Então, que fique bem claro, nós nos amamos, nós nos perdoamos, né? Nós somos uma família na fé também, né? E eu rendo graças e glória a Deus por tudo, assim, porque até como José, né? Tudo que aconteceu lá, o Senhor converteu para bênção. Isso aí. Tudo aquilo. Então, não tem porquê. Foi um propósito maior, né? Para alcançar vidas que estão passando pelo que eu passei um dia, pelo que minha mãe de criação passou, meu pai, tudo aquilo naquele lar, né? Então, antes de eles conhecerem tudo, foi um lar criado com promiscuidade, digamos, palavras negativas, de maldição, estava debaixo da desobediência, né? Não era, sabe, aquele entendimento humano, né? Do ser humano caído mesmo, de fazer tudo do jeito que quer, não conhece o Senhor, então, né? Foi assim. E isso foi muito triste naquele tempo, porque eu era uma criança, né? Eu era uma criança, então para mim era tudo muito grave. Tudo muito grave, tudo que falava, tudo que dizia, tudo que fazia, a forma que a gente era tratada, as palavras machucavam muito, E sabe? Tu já tinha uma personalidade de absorver? Já. Eu ficava quieta e eu me escondia. Entendi. Sabe? Eu era assim que eu ouvia e aí eu pensava, mas por que isso? Eu lembrei de várias situações que o Senhor está me curando disso, né? Como disse, a minha mãe de criação já pediu perdão para mim, nós já nos perdoamos, mas tem o processo de cura dentro de mim, né? Porque às vezes a gente tem algumas coisas que passa, né? E a gente não entende por que a gente tá passando aquilo. Por que eu tô lidando com isso desse jeito? E aí o Senhor vai com todo amor, com todo carinho e lembra o que tá guardado lá dentro, lá de trás. E ele fala, deixa eu curar, deixa eu tocar, eu quero tirar. E a gente tem que deixar ele limpar a ferida, abrir, né? Então, isso tudo é um processo. É dolorido, mas é necessário. Muito necessário, né? Porque ele é fiel. Ele me curou, de tudo, assim, eu posso dizer hoje. Porque falar não dói. Não dói, é uma cicatriz ali, sabe? Hoje em dia. Entendi, sim. É uma cicatriz. E eu acredito que isso é para que as pessoas saibam que Jesus, ele veio, ele deu a vida dele. Deus ama tanto o ser humano, ele ama tanto, de tal maneira que ele deu seu filho para que essas pessoas sejam curadas, sejam alcançadas. Ele ama, ele quer abraçar. É isso que ele quer. Ele quer abraçar, ele quer amar. Deixa eu te curar. É isso. Porque a gente vai como a gente tá, mas a gente não permanece igual. Porque, eu posso isso, eu não posso... Não, não é isso. É porque ele entra e muda tudo. Você não quer. Você não quer. Você decide, das coisas que você fazia antes. Você fala, não, eu não quero mais isso, não. Não tem mais alegria naquilo, né? E ele vem, ele entra e vai curando e vai mostrando, assim, as áreas. Então, na minha infância, eu passei por muitas coisas de... Ouvi muita palavra negativa. Eu lembrei de uma cena outro dia e o Senhor me curou. Glória a Deus, né? De que tinha acontecido algo assim a minha mãe de criação tinha feito uma comida, fritado alguma coisa lá, e aí ela pediu que eu colocasse um pano de louça em cima para não ir mosca assim na gordura, né? Eu era criança, eu tinha uns 5 ou 6 anos por aí. E aí eu fui lá e eu coloquei. Só que acontece, o pano caiu na gordura. O pano caiu lá na gordura e eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo do pano ter caído na gordura. Eu peguei o pano e joguei dentro da churrasqueira que tinha. Isso foi em Gaspar, no Bela Vista. A gente se mudou muito. A gente morou em várias cidades aqui, viu? E aí eu olhei aquilo e eu falei, nossa, eu vou ter que esconder isso, senão eu vou apanhar. Eu assim, né? E eu peguei e joguei lá. E eu fui colocar um segundo. No que eu fui colocar um segundo, caiu também de novo. Aí lá fui eu de novo. Resumindo... Eu apanhei e eu ouvi muitas coisas. Assim, o que mais feriu foram as palavras. De que eu era um lixo. De que eu estava estorvando a vida do meu pai.
E isso foi triste. Isso doeu, sabe? Porque eu acreditei. E aí eu me escondia. E quem me agarrava e me guardava era a Elaine, a minha irmãzinha que tinha 1 ano a mais que eu. E ela falava, vai ficar tudo bem. A mãe um dia vai vir. E ela falava. E aí eu falava assim dentro de mim, por que eu nasci? Deus, eu sou um lixo mesmo. Eu era criança. Então eu acreditava no que falava. Essa é a verdade do que eu senti, né? E eu preciso passar essa verdade. E ela me abraçava. A Elaine, ela fez um papel, a minha irmã. Ela é minha irmã por parte de mãe e pai. Sim. Nós somos em 10, tá? Pai e mãe. E mais a minha mãe de criação, né? Seu Jair custou comprar uma TV, né? Então, e de multiplicar-nos foi a sério. Misericórdia. Eita glória. Mas então... E aí aquilo ali começou... Eu comecei a ficar quieta. Eu ficava quieta, eu guardava tudo dentro. Só que eu não sabia, né? Eu não sabia, eu era uma criança e foi indo. Isso o Senhor só me mostrou depois que eu me converti, tá? Que tava lá. Que ele precisava limpar, tirar, né? Então, o que acontece? E assim a gente foi crescendo. Quando eu fiz 11 anos, a gente foi mudando também, tá? Nesse meio tempo, a gente foi mudando. A gente morou um tempo com a avó, a gente morou um tempo com a mãe. Meu pai, ele deu uma casa pra ela morar em Itapema. A minha mãe biológica, né? Eu amo muito ela, viu? Eu amo muito a minha mãe. A gente se dá super bem, a gente conversa, né? Todos os dias. A gente também se perdoou, né? Por todas essas coisas que aconteceu, pela falta, pela negligência. A gente entende que uma pessoa... é uma benção também. A gente entende que uma pessoa que não tem Deus, não tem como, né? Assim, ela deu o melhor dela, a minha mãe, sabe? Eu sinto, às vezes... a dor, né? A tristeza, eu oro, entrego ao Senhor e aí passa. Ele vem e ele cura. Foi assim o processo, né? Que eu digo da cura que eu tive. Então foi assim. Eu orei, entreguei ao Senhor, ele veio, ele curou e a gente ama. Porque Jesus, ele conquistou isso pra gente na cruz do Calvário, né? E nós tomamos posse, né, mano? Então a minha mãe, a gente foi morar com ela ali, né? E só que ela era muito assim, vida louca, sabe, assim? E aí ela acabou deixando eu e a minha irmã sozinha pra sair. Ela pegava carona, ia pra Itajaí pra trabalhar à noite. Ela falava que trabalhava de garçonete, né? A gente ficava sozinha, eu e a Elaine. E às vezes ela sumia, mas é porque ela tinha aquele envolvimento dela com drogas, né? Cocaína e tal, tinha entrado na vida dela. Então era uma coisa difícil. E a Elaine sempre com instinto materno? Sempre, toda a vida. A gente era muito unida. E era 1 ano mais velho que você? 1 ano mais velho que eu. É 1 ano mais velho que você. Ela é, isso. E amo muito ela, é a mesma. E aí a orelha, eu ficava pegando na orelha dela pra dormir. Olha. Todos os dias eu pegava assim na orelha. E eu não esqueço disso, sabe? Às vezes eu vou deitar, vou dormir e eu lembro que eu pegava na orelha dela. Ai, mano, eu vou dar um beijo pra ela aí, ó. Mas enfim. E aí a gente ficou ali. Só que a gente cresceu nesse meio que abandono, rejeição, deixa de lado, tanto faz. Sabe, assim, foi uma coisa assim, ter que seguir a vida, ter que trabalhar, ter que, né? Claro que a gente entende que o mundo é assim, né? Claro. Lá fora é assim, né? Mas com Deus é diferente, né? Com Deus tem amor, com Deus tem tudo aquilo que de dentro pra fora é necessário. Né? Com princípios, mas... Isso. Ele vem assim, ele vem pra mudar a nossa vida drasticamente de dentro pra fora. É uma mudança contínua, né? É um processo, né, mano? E Deus é fiel demais, assim. As escolhas mudam, né? Porque a gente quer estar cada vez mais pertinho dele, né? Então, a gente... opa, peraí. Isso aqui vai me levar pra longe do pai. Não quero isso, não. Eu quero ficar pertinho do pai. Não posso estragar esse relacionamento. Ai, meu Deus. Então, o que aconteceu? Nós fomos morar ali. Depois da idade, né? Uma idade aí, 10, 11 anos. Eu tinha 10, a Elaine tinha 11. 9, 10... por aí. 9, 10 anos. A gente voltou a morar com o pai e com a mãe de criação.
sabe? Porque ela era nova, então ela ficava irritada com essas coisas, muita criança, muita coisa, Claro, né, assim, sim. pra fazer. E ela sempre foi muito de cuidar, de horário pra comer, horário pra tudo, assim, né? Sim. Então, o que acontece? A gente voltou, não deu certo ali, porque a mãe, né, saía assim e tal, e a gente voltou a morar com o pai e com a mãe de criação. E aí, lá, a gente foi morar em Itajuba. Nossa, Itajuba, onde fica isso, Jesus? Barra Velha ali. Ah, Barra Velha, Pissarra, sabe? ah, Nós fomos morar lá, e aí foi lá que eu conheci Jesus, praticamente, assim. Não é que eu conheci, mas eu convidei ele pra morar dentro de mim, né? Não entendi o que era isso, mas como pregavam lá, falavam, Jesus é amor, e pra você ir pro céu você tem que aceitar Jesus. E eu, nossa, que legal esse Jesus, eu quero então, né? Alguém quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Mas eu não entendi o que era aquilo, Claro. sabe, assim? E esse processo já tinha iniciado na vida da minha mãe de criação, né? Porque ela tinha um chamado já desde E criança. ela levava na igreja. Então, foi. Aí ela levava a gente, ela louvava tudo. Até a gente louvava, sabe? Nessa época. Só que era algo religioso. Porque não era a palavra em si que nós líamos, assim, a Bíblia, né? Era só um versículo, eu lembro. Era um versículo e tá bom. Aí tá, as coisas apertam, vai lá ler mais um versículo. Tipo, não era aquela coisa de ler com conteúdo, ler desde o início a palavra e ter aquele envolvimento mesmo, sabe? Sim. E aí começou a acontecer algumas coisas assim muito fortes na minha família nesse período, sabe? Assim, muito, muito forte, muito extrema, assim, né? Eu lembro. E aí ela não suportou, não conseguiu se manter na igreja, tudo. E por esse motivo nós também não. Daí nós não Claro. poderíamos mais ir na igreja, né? Aí voltou aquilo, assim, muito forte. As palavras negativas, aquelas coisas, né? E eu lembro que na adolescência foi difícil, assim, porque não era muita opressão dentro de casa. Era insuportável, não dava pra suportar, sabe? Porque naquela época eu era adolescente. Depois já foi passando um tempinho assim, eu era adolescente. Então, a minha irmã, a Elaine me defendia muito. Muito, muito, muito. E eu lembro que no meu aniversário, eu não lembro qual o aniversário em si, se foi de 15 anos, eu não lembro ainda qual dos aniversários ali. Mas eu lembro que num dia do meu aniversário, a minha mãe de criação tinha feito um frango assado lá. E quando ela foi tirar o frango, tinha uma água do frango assado, não tem uma água assim que é quente, Sim. né? Sabe a gordura do frango, assim, né? E o nosso forninho era embutido assim na parede, aquele forninho elétrico. E aí eu queria passar, e para eu poder passar, tinha que passar por baixo daquele forninho, para eu poder passar da sala para a cozinha, lá onde nós morávamos. E eu lembro que eu ia passar, e eu falei assim, posso passar? E a minha mãe de crianças falou assim, pode, mas eu tô tirando aqui. Eu sei que na hora eu passei, e aquilo caiu em cima de mim, me queimou, assim, tudo, né? E aí a Elaine, quando viu aquilo, não, eu vou te matar. Menininha, mas era assim, ó, toquinho assim, ó, 12 anos. Uma onça. Era. Ela pegou uma tesoura, aquelas tesouras de jardim, sabe? E correu atrás dela, falou, vou te matar. Bem assim ela falou pra mãe de criação. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, sabe? Porque na cabeça dela era tudo de propósito aquilo. Porque ela tinha aquela coisa de madrasta, sabe? Aquele, né? Porque sabe como é que é, né? As coisas assim. Mas Deus falou pra mim que é pra eu chamar ela de mãe de criação, né? Porque apesar dos apesares ali, ela tava ali. Ela me ensinou a ser mulher. Ela me ensinou a cuidar da minha casa, a ser uma mãe ali, né? O Senhor usou ela para isso. O Senhor fez ela acolher, né? Ela deu o melhor dela que ela podia naquele tempo para oferecer. Eu não sei o que ela passou na infância dela. Eu não sei o que minha mãe passou, né? Tudo vem, né? Do histórico. O meu pai também, né? A gente para ver assim a profundidade de tudo, né? Pode falar.
Eles deram o melhor do que eles puderam. Hoje eu entendo isso, Sim. sabe? Na época, era uma criança, eu não entendia, né? Sim. E na realidade, Rafa, a gente quando não tem esse entendimento, a gente, em vez de virar antídoto, a gente continua escorrendo veneno. Pois é, mas Deus não nos chama, né? Não nos chama pra isso. Tem um processo pra passar por Claro, isso, né? claro. Eu acredito Mas assim. até o entendimento, a gente, infelizmente, a gente deixa escorrer, né? É verdade. Porque eu sei, base do contexto também, tipo, da minha família. O meu pai. Eu sempre fui o cara do toque, do abraço, do beijo, sabe? De estar sempre grudado. E Sim. ele sempre foi o cara de, tipo, isso não é coisa de homem, entendeu? Aquela função militar. Sim. Só que ele veio de uma família militar. Que também teve essa mesma situação. De repente, ele também tinha os mesmos desejos que eu. Sim. Só que da forma como ele foi criado, ele achava que aquilo ali que ele foi ensinado foi certo. Entendeu? Então, cara, é aquele negócio. As pessoas só dão aquilo que recebem. É isso aí Até o mesmo. entendimento. Até o entendimento, né? Até receber uma coisa melhor, né? Que foi o que o papai Exatamente, fez, né? Quando exatamente. nos ofereceu. Exatamente. Nos trouxe. Ele nos amou primeiro, né? É pra gente verdade. poder ter amor pra oferecer hoje, Amém. né? Pra ver assim. Então, o que aconteceu? A minha irmã, com aquela tesoura lá, foi atrás, né, da minha mãe de criação, falou, vou te matar. A minha mãe de criação ligou pra irmã dela, olha, essa menina tá assim e tal, vem buscar ela aqui. E ela ligou pro pai, pediu pro pai, né? E aí a minha irmã foi morar com a tia preta, que a gente chama, né? Ereli Mafra. O tio Luiz, lá da fábrica do Canudinhos. São pastores, glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, eles são uma bênção, tá? Na minha vida. Meu Deus, eu vejo tio lá na igreja, né? Nós congregamos na mesma agora. Glória a Deus, né? E aí, então, daí a Elaine foi morar lá. E aquilo ali pra mim foi muito, assim... rasgou, porque a gente sempre foi criada junta. O tempo que a gente ficou com a minha mãe comprava roupa igual. Dizia que a gente era gêmeas de placenta separada. Aquilo ali foi um baque muito grande, sabe? Tirar nós duas ali, né? E aí aquilo ali eu comecei a sofrer assim muito. E ela com certeza também. Também a gente se via, né? Assim, só que eu ficava brava por ela ter se permitido aquilo naquele tempo, né? Eu falo, não, você me abandonou, na minha cabeça, você me abandonou também. Todo mundo me abandonou. Eu pensava assim, né? O pai trabalhava, né, para poder dar conta de tudo. A mãe de criação, ela teve 5 filhos, né, com o pai. E a cada 2 anos ela engravidava. E eu lembro que por conta da gente estar ali ajudando, né, dando aquele suporte ali, eu não entendia, mas eu pensava assim, eu nunca vou ter filho. É muito difícil. E ali era tudo na mão, né? Cuidar, aquelas fraldas de pano, né, e tal. E quando você é uma criança, você tá numa responsabilidade que não é sua, Claro. né? Assim, na minha cabeça eu pensava assim. Eu pensava assim, não, mas ela teve o filho, ela tem que cuidar do filho. Mas era meu irmão, né? Ai, mas é tudo porque tinha um propósito maior, né? Eu acredito assim. Mas eu cresci daí, na minha cabeça enraizando que eu não deveria ter filho. Porque é muito difícil, vive em função de uma criança, né? E tudo assim. E também o pai. O pai, ele sempre foi muito assim... antes, né, de ele conhecer o Senhor, o lugar de mulher é dentro de casa, limpando a casa, criando os filhos, né? Aquilo lá, como... Sim, contexto como era lá atrás. Isso. Você falou dessa família do seu pai, assim, né? E o homem, não. O homem ele vai atrás do sustento, né? Provedor, tudo mais. Só que, como eu falei, a promiscuidade estava dentro do lar. Então, meu pai, ele deixava claro, assim, que fora... eu cresci ouvindo isso. Eu tava ali lavando louça, fazendo as coisas. Amo meu pai demais. Mas essas palavras, elas se enraizaram dentro de mim e Jesus veio e arrancou tudo. Deus tirou tudo. Sim. Né? Colocou outra coisa no lugar. Amém. Glória a Deus, né? Então, o que acontece? O meu pai, ele falava assim pros meninos. Ó, olhou fora, piscou, pega. Você vai ter a sua dentro de casa, sim e tal. É a sua mulher ali, né? Mas é assim, é assim.
E aquilo ali eu cresci daí imaginando assim, não existe homem fiel. Ele ensinava. Os meninos. E eu ali, né, naquela, ajudando a função da... Eu pensei assim, nossa, não existe homem fiel. Eu não vou casar também. Só que quando eu gostava muito de assistir filme com o pai. Eu ficava esperando, assim, tipo, quando ele vinha, ele vendia massas Rinelli na época. E ele saía, viajava, voltava, né? E eu lembro que quando ele voltava, ele falava assim, filha, vamos assistir um filme comigo. E era à noite. E ali, como no lar ali, era muito assim, do ensino de você tem que ser uma mulher para poder casar, você vai ter que lavar, passar, cozinhar, fazer essas coisas, né? Só que ali era muito, na minha visão e concepção daquela época, que eu era uma criança, como eu disse, né? Uma adolescente, que seja, né? Era muito pra mim. Tipo assim, aquilo ali era muito... Não era algo assim natural. Você lava, você limpa. Não, era algo assim. Você lavou, limpou, terminou. Tem que fazer de novo. Separava só à noite. Separava, entendeu? Acordava. Ajudando nas coisas de casa. Isso. Estudava tudo, ajudando assim. Só que, na minha cabeça... Eu pensava assim, ó, dentro de mim mesmo. Eu pensava assim, não, mas não é minha obrigação isso. Eu posso ajudar. Mas tudo eu não dá. Eu não dá. Eu pensava assim, entendeu? Sim. E aí, ali, já comecei a ficar rebelde, assim, né? E eu lembro que quando ele me convidava pra assistir filme, que daí tinha algum filme que tinha, assim, família, que tinha, assim, um romance, né? Que daí vinha filhos, tudo. Eu olhava e eu pensava assim, nossa, que lindo, né? Será que isso é real? Isso existe aí? E lá dentro de mim, lá no fundinho, lá, eu sonhava com aquilo. Assim, eu sonhava com aquilo, mas eu não queria aceitar aquilo, porque eu já pensava assim, não existe não. Meu pai disse que não existe não é assim, fora. Que o que tu tava vivendo era outra coisa. É o que eu via, né? Vivenciava ali, né? Era outra coisa. Então, o que aconteceu? Nisso tudo, né? Eu não queria mais ficar dentro de casa. Era muita opressão, era muita coisa que eu sentia, assim, dentro de mim. Tipo, não tem liberdade, não dá pra respirar, tem que sempre estar lavando, passando, cozinhando, fazendo e tal, né? E o tempo, não podia sair pra fazer amizade, vamos supor, fazer um trabalho na casa de uma amiga, não dava, não podia sair. Filha, mulher tem que ficar dentro de casa. O pai guardava a gente, assim, né? E aí aquilo ali ficava oprimido, assim, sabe? Então eu olhava, eu lembro que a gente morava, aí nós nos mudamos na adolescência. Fomos morar na Lagoa, lá em Pissarras, é um lugar retirado, assim, né? O pai tem casa lá até hoje, lá onde nós morávamos. E aí, eu gostava muito de lá, porque tinha os pés de eucalipto, assim, batia o vento no inverno, vinha aquele cheiro de eucalipto, sabe? Hoje eu sinto o cheiro, eu lembro, assim. Lembra, tá? E eu cortava lenha, botava a mão na massa ali pra cortar lenha, pra fogar uma lenha. Sério? Foi. Rastelar o terreno, sabe? Assim, eu tirar as folhas, essas coisas. Graças a Deus, né? Sim, claro, isso é muito bom, né? Que a gente aprendeu tudo. Imagina. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu queria sair de casa, eu queria fugir. Pensar assim, não, eu preciso fugir disso aqui. Isso com que idade, Rafa? 15 para 16 anos. Falei, não, eu preciso sair daqui, eu preciso fugir, não tá dando, não aguento mais. Não aguento mais, não dá. E eu lembro que meu pai, ele me deu um telefone, um celular de presente, daqueles Nokia grandão, sabe, tijolão. Os primeiros que saíram. Foi. E aí, ele me deu aquele celular e eu lembro que eu levava pra escola aquele celular. Só que ele tinha um problema no carregar, assim, né? Tinha que segurar ele pra carregar, senão ele não carregava. Aí eu ficava, às vezes, à noite lá carregando pra poder levar pra escola, porque as minhas amigas tinham celular, né? Sim. E tinha uma amiga minha chamada Vaninha. E a Vaninha era muito ligeira, assim, ela de namoradinho, de coisinha assim. E eu ficava, não posso nem pensar nisso. Não. Meu pai, meu Deus do céu, eu já apanho bastante já. Aí tinha umas talas, umas coisas, a gente apanhava, era vara, um negócio forte, assim, cinto. O pai era daquelas surras, assim, que acumulava. Sabe? Só no olhar ele falava, já sabia que tinha feito coisa errada. Saía, não na casa de parente, digamos assim, não obedecia ou respondia alguma coisa, ele só olhava assim, ai meu Deus do céu, já gelava, né? E ele dava aquela surra, uma surra no ano, mas era aquela surra de segurar e ó, sabe? Meu pai era assim também. Ele custava, mas também quando ele pegava... Isso, educando, né? Educando. Então, mas enfim. Aí o que aconteceu? Essa minha amiga, ela era mais ligeira, assim, né? De namorico, de coisa.
E aí ela falou assim, ô Silvia, que era a Silvia que ela me chamava, porque o pai, ele me chama de Silvia, né? O pai é tudo apelido, meu Deus do céu. Meu irmão, se eu falar todos aqui, mas amém. Glória a Deus, né? Aí o que aconteceu? Aí, Silvia, o meu celular acabou a bateria e eu preciso fazer uma ligação. Eu posso fazer no teu celular? Eu falei, não tem crédito? Ah, tá, mas daí ela me assim, eu faço a cobrar. Eu faço a cobrar, tá tranquilo. Tá bom então. E a educação física, ela fez a ligação. Só que a pessoa não atendeu. E chegou à noite, a pessoa ligou. Retornou. A ligação. Quem atendeu foi minha mãe de criação. Nossa. Foi, E era uma mulher. E aí essa mulher tava falando que ela era esposa do dono do celular. E aquilo ali foi muito... Meu Deus, porque daí ficou em cima de mim. Eu falei, não fiz nada. A Vaninha me pediu emprestado e eu ficava assim, sabe? Eu não fiz nada. Aí na escola eu falei pra ela, Vaninha, o que tá acontecendo? Você tá se envolvendo com alguém que tem outra pessoa, como é que é isso aí? Tá? Ela dava risada, ela falou, não, é só pra conversar, esses negócios de sala de bate-papo, tinha aula de informática, tudo lá, né? E ela falando assim, né? Mas por que eu tô falando disso? Porque através disso, eu conheci uma pessoa, que foi o meu primeiro relacionamento. E eu saí de casa pensando assim que eu ia casar com essa pessoa, sabe assim? Entendi. Só que não foi isso que aconteceu. Aí tá, daí o que aconteceu? Nisso, do celular, ficou esse contato ali. Ficou ali o contato e tal. Passei pra ela, aí a minha mãe de criação falou com essa mulher, né? Falou, não, minha filha não tem idade pra essas coisas, não sei o quê, e ela veio conversar comigo e tudo, né? Eu lembro, assim, que foi um pouco difícil essa época, né? Mas, enfim. O que aconteceu? Através do celular, eu consegui falar com a minha irmã, eu falava mais com a minha irmã na hora do recreio, lá na escola. A minha irmã, que é filha da minha mãe, né, de um casamento antes do meu pai, né? Entendi. A Leila. E a Leila já era casada, ela é mais velha, né? A minha irmã mais velha, então ela já era casada, já tinha filhos, tudo, e ela falou assim, vem morar com a Mana, porque eu chorava muito, eu via tudo muito grave, mas é porque eu não entendia por que eu tava passando por aquilo, eu olhava, eu não entendia por que tanta rejeição, o que será que eu sou um lixo que a minha mãe abandonou assim e tal, né? E já nem lembrava mais de Jesus, que com 11 anos eu convidei ele para morar em mim, mas eu não entendi o que era aquilo, né? Mas tinha confessado, eu criei, né? Mas tinha confessado. Aí o que aconteceu? Ela falou, não, vem morar com a Mana. Eu fui pedir pro pai. Teve um dia que a gente se desentendeu, e minha mãe de criação, assim, eu tava muito respondona, eu tava rebelde, sabe? Naquele tempo, né? E eu falei pro pai, eu quero ir embora. O pai, deixa eu ir embora. Eu falei com a Leila me acolhe lá, ela morava em Blumenau. Mora lá hoje ainda. E aí, eu falei, o pai, deixa eu ir embora, morar com a Leila e tal. E ele falou assim, minha filha, mas tem que terminar os estudos primeiro. Eu deixo, mas tem que terminar os estudos primeiro. Só que eu nem ouvi nesse terminar os estudos primeiro. Eu peguei minha mochilinha, coloquei as coisinhas ali. E foi? Tinha 16 anos. Parei lá em Blumenau, minha irmã foi lá no shopping me buscar lá. Quando ela foi me buscar, fui morar com ela. E tava dando tudo certo, assim, de eu morar com ela. Até o meu primeiro emprego lá era pra ser no Blue Pizza, como babá, né? E ela tinha conseguido pra mim. E minha irmã sempre foi uma mulher muito guerreira, assim, trabalhadeira, sabe, a Leila. E aí ela me acolheu lá, né? Só que ela era casada, né? E já tinha filhos, tudo. E aí eu comecei a sofrer assédio ali, sabe? E tava com o meu celular, e depois que eu fui morar com ela, aquele contato que tava lá no celular tinha ligado, a gente começou a conversar, isso tudo. E aí eu pensei assim, isso antes até de eu ir pra lá com ela, tá? Quando eu fui morar com ela, eu já tava conversando. Você tava conversando? Já, E eu pensava assim, eu vou já que agora eu já sei fazer as coisas, olha só o que eu pensava. Não tava, era virgem, nada assim, não tava nem, né? Tava focando o quê? Sair de casa, a vida é casar e, né, o homem não é... Eu pensava assim, olha só, o homem não é fiel, eu vou ser a empregada da casa, né, vou
Vou casar, morar lá, mas pelo menos eu não vai ter ninguém no meu ouvido. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Era só isso que eu pensava. Queria ter uma liberdade... Criança! Eu era uma criança, né? Para analisar assim. Uma liberdade com uma escravidão, na real, essa. Ai, meu Deus. Aí tá. Fui morar com a minha irmã. Daí, falei pra ela dessa pessoa. Ela falou, ele tem que pedir em namoro, tá? Pediu em namoro. Meu pai ficou desesperado atrás de mim, assim, porque eu fiz como se eu fosse ir pra escola. Peguei o ônibus da escola e não voltei pra casa. Imagina. Ficou desesperado. Eu desliguei aquele telefone, sabe, assim. E doía, meu Deus. Doía. Doía porque o meu pai nunca me abandonou, sabe? E eu fui uma filha rebelde. Eu não queria dar desgosto pro meu pai, sabe? Mas eu fiz isso naquele tempo e assumi minha culpa, pedi perdão pra ele, ele me perdoou. E graças a Deus ele é maravilhoso, assim, sabe? E aí tá. Aí o que aconteceu? Eu lembro que ele entrou em contato, tentou, né, entrar em contato e eu tinha sumido ali. Doía, mas eu não queria dar o braço a torcer, porque eu pensei, ele vai querer me levar de volta, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Pensava assim. E aí eu falei pra minha irmã, essa pessoa me pediu em namoro, a gente ficou namorando e foi morar lá em Blumenau. Era mais velho. E aí eu acabei, teve um dia que o meu ex-cunhado lá, ele acabou me assediando com palavras, assim, eu contei pra minha irmã, eu falei, olha, eu tava assim, e ele falou umas coisas pra mim, me convidou pra ir no chuveiro, tomar banho com ele, e ele falou isso, e tá errado isso, e aí eu falei pra ela assim, mas como que ele falou? Eu falei, não, ele falou, e ele disse que você não ia acreditar em mim se eu falasse, porque eu falei assim, eu vou contar tudo pra minha irmã, e lá onde a gente morava não tinha forro. Então, assim, na casa dela, né, onde a gente morava lá, não tinha forro. Então, se uma pessoa tá no quarto e fala, dá pra ouvir na cozinha, na sala. Sim. Assim, né, dava pra ouvir naquela época. E ele ia tomar banho, ele chegava da academia, ele ia tomar banho. E às vezes eu tava ali na sala, ali com o filhinho deles, o Bruno, que hoje já é adulto, né. E ele falava umas coisas pra mim, assim, né, que eu tava bonita, que meu corpo era lindo, umas coisas assim. Ele falava assim, vem tomar banho. Vem aqui tomar banho comigo. Ele falava assim. Eu falei, vou contar tudo pra minha irmã, tá? Ele falou, pode falar, não vai acreditar em ti. E eu contei pra ela e eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. E ela assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou chegar mais cedo, amanhã. E aí tu vai puxar assunto com ele. Tu vai falar, que eu quero ver se isso é verdade. Tu vai puxar assunto com ele. E aí eu quero ver o que ele vai dizer. Falei, tá bom, dito e feito, né? Dito e feito. Ele foi, né? Chegou a rotina dele lá e tal. Eu lá lavando a louça, né? Ele assim. Aí eu assim, eu vou contar tudo pra minha irmã, tá? Comecei assim. Contar o que você falou. Você ficou me chamando pra tomar banho. Pode contar, ela não vai acreditar em você. E ela lá ouvindo. Ali, né? Meu Deus, rapaz. Aquilo ali foi sério. Mano do céu. Esse homem ficou bravo. Ele foi lá, pegou um martelo. Ele falou assim, você vai sair da minha casa agora, porque essa casa aqui tem o nome da minha mãe, você vai sair daqui agora. Você tá pensando o quê? Ele assim pra mim. E eu tinha 16 anos. E eu pensei assim, meu Deus, e agora? Pra onde que eu vou? Aí eu olhei pra minha irmã, né? Falei, mano, e aí? E agora? Aí ela assim, eu não posso fazer nada. Aí eu peguei minhas coisinhas, fui pra rua, lá no bairro Esperança, em Blumenau. Fui pra rua, sentei lá e liguei daí pra essa pessoa que eu tava me relacionando, namorando, né, digamos assim. Ele tava morando lá com o irmão dele, tinha se separado, fazia um tempo lá. E aí eu liguei pra ele, era meia-noite, eu tava lá no morro, no escuro, na rua. Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu fui expulsa da casa da minha irmã por causa assim, assim, assim. Aí ele assim, tá, e agora? O que eu tenho com isso? Ele falou pra mim, né? Eu falei assim, você não pode me acolher? Eu lavo, passo, cozinho, cuido das coisas de vocês. Só um tempo, assim, pra ele, né? Ele assim, não, mas não pode, porque eu vou preso, tu é de menor. E ele assim, né? Eu falei, olha, a gente já tá junto. Eu bem assim.
A gente já tá junto, né? Porque você não... o que você quer? Você não pediu minha mão pra minha irmã e tal, a gente não tá namorando, então a gente já tá junto, e agora vai fazer o quê? Aí ele se sentiu pressionado, tipo assim, você vai fazer o quê? Ficou com medo, sabe? Claro. Acolheu, fui morar com ele, o irmão dele, o Adilson, que eu lembro, o irmão dele, né? Esse é Daniel. E aí eu fui, mas fui obrigada, assim, né? Fui obrigada, não tinha o que fazer. Sim. Ele foi obrigado, digamos, né? E aí fui, aí começou assim, aí comecei ali e tal, cuidar das coisinhas deles, né? Aí dali ele tinha comprado uma chácara em Jaraguá do Sul. E aí ele falou assim, olha, vamos morar comigo lá na chácara. Vamos lá, vamos ver o que vai dar, assim e tal. Eu falei, tá bom, vamos. Fui. Aí fui morar lá, tudo. Mas a gente passava, assim, uma vida... foi... Aquilo tudo que eu passei não mudou muito. Não mudou muito, assim, porque ele foi um homem muito de segurar, assim, apaga a luz, pega sabão pra economizar, pega sabão pra lavar o cabelo. Era uma coisa assim, sabe? Você precisa trabalhar. E eu ia atrás de trabalho e ninguém queria pegar porque eu tinha 16 anos, não tinha experiência, tinha nada, né? Aí eu tentava. E eu desenhava, eu gostava muito de desenhar, né? E eu tinha ganhado um concurso de desenho para uma bolsa de estudos para os Estados Unidos, num concurso de desenho em Itapema, nessa época que eu morei com a minha mãe, que eu era criança, né? E a minha mãe não deixou eu ir, porque não podia ir mais ninguém comigo, era só eu. Ela tinha que assinar e era só eu. E era que tem nas escolas, né? Não sei se hoje em dia tem ainda, mas tinha nas escolas esse concurso, né? E aí uma pessoa ganhava. E no estado de Santa Catarina eu tinha ganho aquela bolsa. E ela não deixou. E era tudo certinho, assim, né? E aí eu lembro que nessa época que eu fui morar ali com ele, eu comecei a desenhar, porque ele trabalhava numa máquina de bordar, numa empresa de bordados, né? E ele fazia os disquetes, tá, para colocar na máquina de bordado. E eu comecei a desenhar para vender, assim, para Malve, para algumas empresas ali que tinham desenhos. Eu criava o desenho, né, e vendia por unidade, digamos assim, né? De roupa infantil, de coisas assim. E eu tentei alguma coisa, não dava. Até que chegou um dia, eu tava no shopping, lá de Jaraguá. Um pequeno shopping que tem lá, né? E aí me pararam. E falaram assim, olha, moça, você é muito bonita. Você já pensou em ser modelo? Eu falei, não. Como assim ser modelo? Da onde? Porque eu cresci ouvindo que eu era feia, Imagina. Que eu era do mato, jeca, essas coisas. Lixo, essas coisas, entendeu? Então, eu não acreditava naquilo. Eu falei, que modelo? Da onde modelo? Não tem como, assim, né? Não, você é muito bonita e tal. Eu ficava assim meio desconfiada, né? Falei, não, tá bom. Como é que funciona isso aí? Você vai lá na agência, faz um composite, a gente vai tirar umas fotos suas, a gente vai colocar ali suas medidas, assim, e aí a gente vai apresentar para as empresas, vai ter casting, vão te chamar, nos casting, né? E aí vão te chamar para ver você pessoalmente, você vai desfilar e tal, só que era modelo fotográfico, não tem altura, né? Era bem magrinha e tal. Falei, tá, achei aquilo diferente, novo, né? Só que eu tava começando a me abrir, assim, pro novo, no mundo. Entendi. Tava conhecendo, né? Assim, tava conhecendo. Aí o que aconteceu? Resumindo tudo isso, né? Fui parar em São Paulo. Sério? Mas aí já trabalhando como modelo. Já tinha acabado o relacionamento, foi embora? Não, eu voltava pra lá. Tipo, ele deixava, né, e tudo, porque eu voltava com dinheiro pra casa. Entendi. Entendeu? Entendi. Foi assim. E aí, então, o que acontece? Eu tava indo lá em São Paulo, até que eu comecei a me envolver com a área mais na promiscuidade, aquela coisa que vinha hereditário, digamos assim, né? Me envolvi mais com revistas masculinas, sensuais, essas coisas. Fiz algumas fotos para sites, né? E dou glória a Deus, que Deus me tirou, meu Deus. Glória a Deus. Olha como Deus é fiel, né? Meu Deus. Era uma perdição. Num todo, assim. Tudo que eu vivi, sabe? Tudo que eu vivi.
E aí, o que acontece? Eu tive envolvimento também com funk, né? Eu sou ex-funkeira. Aí, nesse tempo que eu fui pra São Paulo, comecei a fazer... Isso não tinha nada a ver contigo. Pois é. Pois é. Isso realmente não tinha nada a ver contigo. O diabo é sujo, né, cara? O abismo chamou outro, né? O diabo é sujo. Foi forte, tá? Imagina. Então, o que acontece? Nesses trabalhos de modelo, eu fiz fotos pro Coelhinho da Playboy lá. Aí fui lá pra Argentina. Isso foi algo novo, assim, pra mim, sabe? Assim, nossa, tô indo pra Argentina. E tava dando dinheiro tava, também. Com certeza, né? Isso. E daí, quando teve aquele boom das funkeiras lá, mulher melancia, mulher morango e tal, eu poxa, isso aí pode dar dinheiro, isso aí. Vou me envolver com isso aí. E o meu apelido era Rubi. Rubi, todo mundo chamava de Rubi. Até lá na agência, você tem que usar um nome assim diferente, que seja impactante, pequeno, mas não é impactante. Então ficou Rubi. Na L Models, lá de Jaraguá, né? Era Rubi Rafaela de França. Alguns concursos que eu participei também de modelo, Rubi Rafaela de França. Ficou, né? E aí, nesse tempo que teve esses negócios de funk, aí esse boom das mulheres dançarinas, né? Que era aquela mulher... Furacão, né? Isso, da Furacão 2000 lá. Foi. A mulher melancia, né? Eu falei, você é a mulher Rubi aí, ó. A mulher Rubi aí, ó. Não pode uma coisa dessa. Olha aí, sacanagem. É vergonha. O diabo é sujo, cara. Ai, meu pai. Aí foi assim. Me envolvi com o funk, comecei a fazer a abertura de alguns grupos, Bonde do Tigrão, fiz a abertura, Gaiola das Popozudas, né? Nossa, foi bem lá no início mesmo. Aí tá. Até que chegou uma proposta pra mim de um grupo bem conhecido. Tá na mídia, então eu não vou citar nomes assim, né? Hoje em dia, mas chegou uma proposta pra mim. E falaram assim pra mim, olha, seguinte, te tornar famosa, te colocar em todo programa de TV, assim, ó, todo. Mas no contrato, você vai ter que estar disponível 24 horas. Pra mim, pra esse. Eu olhei. Não quero não. Quero ficar famosa assim, não. Mas assim, na lata? Na lata. Foi numa abertura que eu fui fazer desse grupo. Entendi. Fiz uma abertura. Porque era assim, ó, o show ia começar, vamos supor, 2 da manhã, né? O show deles, Sim. Que era o principal. Eu tinha que ficar ali 1 hora, 40 minutos antes pra chamar. Entendeu? Assim, colocavam as músicas, eu dançava, eu chamava tudo. Entendi. Mulher Rubi, conosco, Mulher Rubi, tá. Fiz alguns shows em Campinas, Hortolândia, daí sozinha, assim, mas teve em Santa Catarina, em Joinville, até teve desses grupos também, famosos, né? Que daí eu fiz a abertura também. E aí, nisso aí, teve essa proposta aí, e falaram, não quero não. Graças a Deus me livrou disso. E aí... Isso aí, só que o que acontece? Eu vinha pra Balneário só pra festar. Esse meio tempo, né? Tava perdida, tá? Imagina. Tem algo muito sério, mano, que eu preciso falar aqui. Glória a Deus. Quando eu comecei a ir pra São Paulo, eu mudei totalmente meu visual, assim, né? Eu fiquei loura, né? Tipo assim, meu cabelo é castanho claro, meu cabelo, né? Acho que eu não lembro do início da minha conversão, né? Não, castanho claro meu cabelo. Aí o que acontece? Eu mudei e eu tava com muita saudade da família. Eu tava com muita saudade de ver eles, sabe assim? E aí teve um casamento na família. E tinha uma tia minha, hoje nós já nos perdoamos também. Depois que eu me converti, eu fui correndo confessar pra ela isso. Glória a Deus, né? E olha a sede e fome que um pecador tem. Eu tava lá naquilo e tinha esse casamento na família. E eu soube que uma tia minha, ela tinha se convertido. Ela tava com Jesus e tal, né? E aí, eu pensava assim dentro de mim, nossa, então ela é uma daquelas mulheres que eu conheci lá naquela igreja quando eu era criança, de amor, de falar, e vai abraçar, vai beijar. E eu pensava assim, ó, é nessa oportunidade que eu vou mudar minha vida. Eu vou lá e eu vou ser abraçada por Deus através da vida dela. É Deus na terra. Eu pensava assim. Sim. Sabe assim? Eu tava assim naquela expectativa, né? E aí, eu aluguei um vestido vermelho pra poder ir nesse casamento, que eu ia ver a família depois de muito, muito tempo.
Eu lembro que quando eu cheguei, assim, que eu olhei ela, que eu tava com aquele brilho nos olhos, sabe assim? É Deus vai me abraçar através da vida dela. Eu pensava assim. Ela olhou pra mim e falou assim, você tá do jeito que o diabo gosta, tu vai pro inferno. Aquilo ali me quebrou. Eu falei, meu Deus, Deus me odeia. Deus não me ama, Deus não me quer. Agora, Deus não me quer, acabou. Nossa, eu chorava. Mano, eu chorava. Porque na realidade tu tinha dentro de ti um sentimento de voltar, né? Eu tinha. Deus fez essa Bíblia de quando eu tinha 11 anos parar na minha mão, mano. Sério? Eu marcava, era 1 versículo, 2, mas eu marcava, olha, Jesus falou comigo aqui. E aí aquilo ali pra mim acabou, Deus não me quer, Deus me rejeitou, eu vou pro inferno. Eu criei. Eu falei assim, nossa, então eu vou pro inferno, eu vou piorar, agora eu vou ser tudo aquilo que a família diz que eu sou, eu vou ser. Eu não era, mas eu vou ser agora, então, porque eu já vou pro inferno. Eu pensava assim, né? Agora eu vou chutar o balde mesmo. Fui. Aí dali que eu comecei o funk, aí foi... Nossa, aí eu, sabe, fui... Só que aquilo me dava nojo, sabe, assim, aquilo... uma tristeza, meu Deus. Aí o que aconteceu? Aconteceu que numa dessas... Voltando agora, né? Isso aconteceu antes, sim, tá? Sim. Antes de eu me envolver com o funk. Aí depois me envolvi com o funk, eu falei, vai ser assim mesmo e tal. Não tem mais o que fazer, né? Aí eu fugia de quem dizia que era de Deus, ou quando via alguém com saia mais longa, assim, eu olhava e vai vir falar comigo, eu vou pro outro lado, né? Deus não me quer, eu não quero ouvir mais palavra tão forte assim de que eu vou pro inferno, né? Eu já sei, é assim. Aí o que aconteceu? Eu peguei e comecei a vir pra Balneário pra festar, pra bagunça. Eu era uma mulher promíscua, assim, ó. Eu posso te dizer... Eu não acreditava em amor. Eu pensava assim, não existe amor. Todo homem trai, né? E não adianta eu querer acreditar nessa fantasia de família perfeita que não existe. Nossa, pensa. Pensa uma pessoa assim, vazia, total, né? E eu não usava droga, tinha tudo pra mim, tá? Tinha tudo pra mim, as amizades, tudo. Eu lembro que daí eu terminei meu relacionamento lá. Conheci uma pessoa que era que morava lá em São Paulo, mas ele tinha ilha em Angra dos Reis. Bilionário. Mais de idade também, assim, né? E me envolvi com ele, assim... Só que ele também não era uma pessoa que... Eu era namorada dele. Ele falava, tu é minha oficial, minha namorada. Mas ele tinha várias mulheres, sabe? E aí eu pensava assim, a vida é isso aí. É aproveitar aí, nenhum homem é fiel. Então, eu vou ficar aí com esse aí mesmo aí, que diz que me ama, né? Assim como... Ele falava que me amava como um pai. Mas não era como pai, porque, né? Nós namorávamos, né? Então, aquela carência, ele me dava as coisas, tudo era jatinho, vai de jatinho pra um lado, helicóptero do outro, quer ir pra Angra, vai de helicóptero, vai de jatinho, sabe assim? E aí, eu lembro que eu festava com as coisas dele, assim. Eu pegava os bens, coisas dele e festava, fazia bagunça, assim, né? E ele deixava, ele não sabia o que eu tava fazendo. Eu falava que era pras amigas, essas coisas assim. E ele me sustentava, assim, né? Eu trabalhava como modelo também. E a gente tinha brigado por causa de um assunto lá que, nossa, mas tá, da família dele, tudo, né? Nós tínhamos brigado e eu tava envolvida com esse negócio de funk. Aí eu pensei, nossa, agora que eu tinha dado um tempo de tudo, assim, eu vou ter que voltar com tudo, né? Porque eu não vou ir atrás desse homem, né? Não. Aí vim pra Balneário, já tinha combinado com uma amiga minha de vir pra Balneário e festar. Balada, segunda. Eu só não tinha me envolvido com drogas por conta da minha mãe, o histórico da minha mãe, assim, né? Já sabia o cenário, já. Já. Então, assim, eu não queria me acabar daquele jeito, assim. Não é me acabar daquele jeito. É me envolver, assim, mergulhar daquele jeito, ficar daquela maneira, sabe? Então, o que acontece?
eu bebia muito, né? Muito. E eu vinha pra Balneário, então era assim, eu namorava um, era noiva de outro, mas eu ficava com outro. Entendi. Por isso que eu digo uma promiscuidade, uma coisa, prostituição, né, em si, digamos Sim. assim, porque quando você tá com uma pessoa que você não é casado nem nada, assim, e tem interesse, né, Sim, como eu sim. estava daquela maneira, isso aí Uhum. é prostituição, não adianta dizer que não, tá na palavra, é Sim. só no coração, né, já é, né, a gente se vende por essas coisas. Então, aquilo ali entrou na minha vida. Só que o que acontece? Eu vim pra Balneário pra festar, e numa dessas eu conheci meu marido. Olha. Foi amor, assim, à primeira vista. Marcelão. Foi. E eu nunca tinha sentido aquilo. Ai, meu Deus, o que é isso? Como que pensa na pessoa? O que é isso? Né? Só que antes disso, eu fui ver a Elaine. Olha isso, como ela faz parte aí, não tô, né? E quando eu fui lá ver a Elaine, ela morava com o apóstolo Paulo e a apóstola Anícia, a pastora. Aham. E a pastora, eu não lembro se foi dessa vez que ela orou por mim ou se foi quando eu liguei, mas as palavras saíram. Ela disse assim, olha, Deus vai colocar um homem na tua vida para te cuidar. Ele vai te amar. Ele vai te amar. Deus vai te amar através dele. É Deus, tá, que tá colocando na sua vida. E ele colocou um anzol no teu nariz e ele vai puxar. Bem assim. Ele vai puxar. Tá ali. Quando ele puxar, não tem pra onde fugir. Você vai pra ele. Eu não entendi aquilo. Cheguei em casa, fui no espelho. Que anzol, o quê? Queria entender, mas eu não entendia. Que anzol, o quê? Não, eu no meu coração, pensando assim, que homem que vai ser esse? Que eu conheço o homem direto? Que homem que vai ser? Como é que eu vou saber qual que é? Quem é que pode fazer isso aí? Onde? Uhum. Sabe assim? Tem. Quando eu conheci o meu marido, foi uma coisa muito forte. E da parte dos dois? Foi. E aí, ali, mano, eu fiquei assustada, apavorada. Porque, tipo assim, a minha semana eu tava no apartamento de uma amiga ali, a Liz, e ela também tinha o namorado dela, o Odd, né? E aí, eu fui pra lá e eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que é isso? Eu já tava com a semana comprometida, tipo, vamos pro Caixadaço, vamos fazer isso e aquilo. Eu, não quero não. Não quero não. Aí eu já tinha um namoradinho naquela época, era o Cris. Tinha um namoradinho naquela época e eu tava meio assim com ele, já tava saindo. E aí quando aconteceu de eu conhecer meu marido, eu já fiquei assim, não quero mais saber de mais ninguém, não quero mais saber de mais nada. Eu só quero esse homem aí e eu não sei nada desse homem. E o que vai ser? E eu fiquei assim, ó, um jeito. E o que é isso? Eu não sabia que era amor. Eu não sabia que era amor. Deus colocou o amor, sabe assim? Eu entendo assim, ó, mano, que quando duas pessoas escolhem algo fora dos caminhos do Senhor, não é o propósito de Deus para aquela vida. É o que ela quer para ela. Entendeu? Porque, assim, falam muito assim, ó. As pessoas falam, né? Deus nunca vai destruir uma família para construir outra. Eu acredito nisso. Eu creio. Sabe, assim? Só que, se duas pessoas que não se amam e não estão dispostas, não conhecem a verdade, né? Não conhecem a verdade. E, tipo assim, tem uma amizade, não é amor. Como o meu marido, quando eu conheci ele tinha uma pessoa, né? E eu não sabia. Quando eu soube, eu falei pra ele, olha, você vai ter que escolher. Nunca senti isso na minha vida, agora que eu tô sentindo isso, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. E você vai ter que escolher. Tô indo pra casa do meu pai, ó, mora assim, assim, assim. Era final do ano, assim, né? Era essa época de verão, né? E você vai ter que escolher isso aí, ó. Você mentiu pra mim. Porque disse pra mim que não tinha ninguém e tal, né? Mas, enfim, num todo. Ele apareceu na casa do meu pai e pediu minha mão. Ele deixou da pessoa pra me buscar. E aí, ela já casou, né? Depois da minha conversão, fui atrás dela. Falei, ó, quero te pedir perdão aí. Eu entrei numa história, né? Eu entrei ali. Isso é errado. Jesus não é assim.
e eu quero te pedir perdão por toda a dor que eu te causei, né? Eu disse pra ele escolher, e ele escolheu. Então, por esse motivo, eu digo assim, ó, não tava de acordo com a palavra aquilo ali. Então, foi desfeito para que algo, um propósito maior acontecesse, para que ela fosse feliz, ele fosse feliz, eu também ali, né? Eu creio assim, porque quando é amor é diferente, né? Ela tem filho hoje também. Então, assim, pra honra e glória do Senhor Jesus, né? Ele conserta as coisas, ele vem para isso, né? Então eu era totalmente vazia. A partir do momento que eu conheci meu marido, que aconteceu isso, ele foi lá, na casa do meu pai. Aquilo foi um sonho pra mim. Meu aniversário, 2 de janeiro. Ele fez isso dia 1º de janeiro. Quando foi dia 2 de janeiro, que tinha um bolinho, tava cantando parabéns lá em casa, ele tava lá. Na hora que meu pai falou assim, faz um discurso aí, filha. Eu me desmanchei. Eu olhava assim pra ele e eu lembrava das palavras da pastora Anice, da apóstola Anice. Do anzol. Do anzol. Do homem. E eu falava, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. E eu chorava. E eu pensava assim dentro de mim, Deus teve misericórdia da minha vida. Porque eu tava perdida. Eu não sei o que ia acontecer comigo. Eu acho que eu ia morrer, porque eu bebia. Todo dia eu bebia. Tava daquele jeito assim, né? Vida louca e tal. Então eu sei de onde Jesus me tirou, sabe? E como eu falei, eu era uma mulher muito assim, promíscua, mentirosa. Nesse tempo ali fazia tudo para que acontecesse aquilo que eu queria naquele tempo ali, né? E o amor veio e quebrou tudo aquilo ali. Eu passei várias coisas no meu casamento, assim, sabe? Porque até eu me converter demorou um pouquinho. Jesus me chamava, ele rodeava, assim, ele colocava pessoas trabalhar lá em casa, sabe assim? A irmã Eliane. Sim. Thalita, né? Pra me amar mesmo ali. Exatamente, pra eu fugia. Ao começar a falar, quando eu ficar velhinha, eu dizia assim, deixa eu curtir um pouquinho minha juventude. Eu sou de Jesus já entreguei meu coração pra Jesus já. Acho que sabe tudo, né? Meu pai. O que aconteceu? Aconteceu que daí o meu marido, o sonho dele era ser pai. E eu ainda tava com aquilo, lembrava da infância, né, e tal. E ele chegou pra mim e falou assim, vamos ter um filho. Fazia um mês que a gente tava junto. Ele falou, eu quero ser pai, só falta um filho pra nós. Eu falei, é muito cedo, vamos nos conhecer aí, que é cedo, filho é pro resto da vida, eu não quero que o meu filho passe, ou filha, né, aquilo que eu passei. Não quero, pais separados, não, nada disso. Só que a gente já morava junto, só que não tinha casado ainda, né. Claro. E aí ele ficou, né, não, e tal, e eu quero ter filho. Eu falei, olha, é cedo, vamos nos conhecer aqui. Depois dos 30, eu tava com 19 anos, né, então, depois dos 30, 20. Depois dos 30, a gente pensa nisso, né. Aí o que acontece? Ele me levou pra jantar, lá no Madeira. Ele olhou bem pra mim, ele falou assim, tu me ama? Eu falei, te amo. Então prova. Quê? Já não tô contigo? Não tô morando contigo, né? O que mais você quer, né? Vamos unir o nosso sangue. Assim, vamos unir o nosso sangue. Me derreti, né? Porque daí a gente ama. Eu amo ele. Meu marido é maravilhoso. Ele é um homem abençoado, um homem próspero. Glória a Deus, mano. Olha, é uma honra ter ele na minha vida. Ele é maravilhoso, assim. Eu não tive o prazer ainda de conhecer ele. Mas vai ter sim. Glória a Deus. Por foto, né? Contigo e coisa, mas pessoalmente ainda não tive. Sim, ainda. Não, mas vocês vão ter sim, eu tenho certeza, viu? Amém. Eu tava pensando aí num jantar aí, família, né? A pastora Kelly lá, é bênção. Amém. Deus é fiel, né? E aí, ele falou que eu me derreti toda e a gente... o Cristo foi planejado, né? O Christopher. E aí, eu lembro que eu tava entrando na família, né? Então eu passei um bocado até conquistar minha sogrinha, meu sogrinho, demorou um pouco, porque eu era muito doidinha assim, né? Sim. Modo de falar, Uma né? imaturidade, na realidade, né? É o que acompanhava na época por tu ter vivido e ter visto tanta coisa de um jeito que tu viu, né? A forma que eu vi, né? A forma que eu enxergava tudo, assim. E querendo ou não, tu tinha uma personalidade de acreditar muito nas coisas e que, né, né? Sempre, que tu fala. Porque o que mais deu pra ver, mano, é que, tipo assim, tudo aquilo que tu escutava, tu não tinha filtro. Então aquilo vinha e quando do jeito que vinha, ficava.
Entendeu? E aí tu foi crescendo com aquilo e fazendo o teu mundo. Foi. E o diabo fez o quê? Foi carregando você do jeito que você tinha na tua inocência. Foi. Bem isso aí. Entendeu? Aí o que acontece? Eu lembro que demorou um pouquinho pra nós dois conseguir, assim, né? E aí a gente foi procurar ajuda. Ele chegou pra mim e falou, vamos procurar ajuda, porque tem alguma coisa errada aí, não tá vindo e tá 1 mês tentando. Nós fomos. Aí teve a requisição de pedido, né? De como que é, aqueles espermogramas, coisas, tudo, né? Os óvulos, sabe? Ficou tudo em cima da bancada, assim, de onde a gente morava. Meu sogro e minha sogra me conhecendo ainda, né? Eu lembro que eles chegaram pra jantar, era o primeiro jantar que eu tava fazendo pra eles. Porque fazia 1 mês que a gente tava ali, assim, 1 mês e pouquinho já. E aí ela olhou, o que é isso aqui? Era o exame, a requisição do exame, né? Pra ver. Aí ela olhou, assim, pra mim. Aí eu já me senti assim, meu Deus. Eu acho que ela pensou que eu já quero ter filho e tal, e eu não quero, não é isso. E eu assim, mas eu quero porque eu amo ele. Aquela coisa de culpa, tipo assim, entrei pra família agora e daí já vai engravidar, vão pensar isso, entendeu? Eu assim, na minha cabeça, na minha concepção, né? Mas não, ficou tudo ok ali, graças a Deus, depois de alguns anos, né, a gente conquista ali, a gente vai... Sim. Deus é tão lindo, né, que daí ele vai nos apresentando, a gente tem que ter paciência, né? Eu penso assim, eu lembro que no início, até pela ex, né, do meu esposo ter convivido ali na família por 2 anos, por aí, acho que foi por 2 anos, eles me chamavam do nome dela. E eu tive que saber lidar com aquilo ali, assim, tipo, eu preciso entender que não é por mal, é porque acostumou, tava ali na convivência, aí agora me chama, né? E aí, com o tempo, demorou 1 ano e pouquinho até parar de chamar o nome dela, olhar pra mim. Entendi. Ai, meu Deus, mas Deus é bom, porque ele foi me moldando, foi me ensinando. Então, o que aconteceu? Tivemos o Christopher, foi uma bênção, tudo maravilhoso, só que casamento, você sabe como é que é, né? Muito. E aí, eu queria aquilo do início do nosso casamento, e eu tentava fazer de tudo pra ter aquilo do início do nosso casamento. A essência. A expectativa, aquela coisa. Eu pensava, não, aquele amor é aquilo lá que tem que ser. Então eu tentava de todo jeito me submeter assim como mulher, esposa, tudo. Só que o meu marido, ele gostava de jogar online. Ele gostava de jogar um jogo de estratégia lá online, eu lembro. E aquilo ali afastou muito nós dois. Porque ele ia trabalhar. Daí ele chegava, eu tava com o pequeno, né? Eu tinha ajudante, tinha babá, tudo ali, mas mãe é mãe, né? Mãe tá presente, tá ali, né? Sim. A babá é mais pra auxiliar, né? Graças a Deus, assim, Deus é bom, ainda concebeu isso, sabe? Essa ajuda, assim, né? Então, o que acontece? Eu lembro que ele chegava, 5 e pouquinho do trabalho, e ele sentava lá, e ele pedia o lanche dele, tal, eu dava o lanche pra ele, e ele ficava jogando e conversando, assim, com o fone, tudo, né? E eu falei assim, vamos ficar comigo um pouquinho. Que antes era só eu e ele. Então eu acostumei com aquilo ali. E eu, num histórico de carência de vida que eu tive, assim, porque ele foi criado com a família dele, presente, Sim. né? Assim, claro que foi do jeito deles também ali, né? Eu acredito que eles passaram também, pelo que eu soube das histórias, assim, daquilo, do histórico, sabe? Mas não assim, eles unidos sempre, sabe? Não uma destruturação. Isso. Tinha ali o pai e a mãe, sabe? Entendi. Os irmãos. E aí, o que acontece? Eu queria aquilo de todo jeito, aquilo do início ali. Então, eu tentava de todas as formas possíveis, assim. E aí, não tinha. Eu sempre fui muito 880. Sabe? Assim, não é. Sim, não. E aí, ele tava ali, e aí eu falava assim, vamos, né, vamos ficar comigo e tal. E ele falou, eu já vou. E passava horas, 3 da manhã, aí eu já tava dormindo, né, e tal. Aquilo começou a mexer comigo. Eu comecei a ficar assim, porque daí ele não queria mais que eu trabalhasse como modelo, ele não queria mais, né. Claro. Ele queria que eu vivesse ali pra casa e tal. E aí, aquilo ali mexia muito comigo, sabe, assim, com o meu psicológico, tudo.
Aí tinha essas coisas de rede social. Aí eu fui lá, entrei no Facebook. Aí ficava conversando com as pessoas, sabe assim? Porque eu sempre fui muito carente. E só Deus supriu essa minha carência. Sim. Hoje eu entendo que era tudo sobre Ele, é Ele. E vinha de uma função de rejeição também, né? De raízes lá de trás, né? Isso. Ah, daí já vinha aquilo que eu achava, tipo assim, não, o homem trai, ele deve estar me traindo e tal. Porque o meu marido, por ele ser um homem, assim... Ele tem a empresa, né? Por ele ser um empresário, digamos assim, conhecido... muitas mulheres... Você sabe como é Balneário, né? Você sabe como é que é aqui, né? E teve muito oferecimento, assim, pra ele, de modelos, de coisas, sabe? Assim... E ele até me mostrava até, só que ele não sabia disso tudo que eu tinha passado na minha infância, entendeu? Então, assim, do que eu ouvi, hoje ele sabe, mas ele, nesse tempo ele não sabia do que eu ouvia, assim, sobre fidelidade, sobre que todo homem trai, que eu tinha acolhido aquilo, né? Então, o que acontece? Aquilo mexia comigo, me deixava meio assim, desconfiada. Da pessoa assim, e quando Jesus não tá no negócio, cai em peso ali, nossa, é uma tortura psicológica, né? E eu lembro, assim, que daí, naquilo ali, a gente teve um baque muito grande no nosso casamento, sabe? Porque eu comecei a passar tempo na rede social, daí eu comecei a mudar com ele. Eu, sabe assim, eu fazia o que era pra fazer ali, daí ele ia jogar, a gente começou a se afastar, assim. A gente já tava como dois estranhos. E o nosso pequeno, o Christopher, com 3 anos. 2, 3 anos. Eu tô pulando um pouco, porque é muita coisa, mano. São muitos detalhes. Na realidade, o inimigo trouxe uma distração. Foi. E daí ali, aquela coisa de ego. As pessoas que eram fãs, na época de Mulher Rubi, que eu era funkeira lá, eram 7 perfis de Orkut, que era Orkut na época, né? Aí tinha que fazer outro, enchia, tinha que fazer outro, né? E todo mundo queria saber onde que tava e tal. Quando eu fiz o Facebook, bombou. Esse negócio de rede social sempre foi uma coisa assim, é propósito de Deus, viu? Porque é tudo pra glória do nome dele. Amém. Então agora tem que ser tudo convertido pra glória do nome dele, né? Glória a Deus. Então o que aconteceu? Fui pro Facebook lá, todo mundo me achou. Tá ali e tal, é você, e nossa, quanto tempo. E aí aquilo ali começou a alimentar o meu ego, né? Tipo assim, aquilo que que eu queria ouvir dele, como você tá linda hoje e tal. Ali eu ouvia, entende? Assim, ali tava escrito, tudo aquilo ali que eu queria ouvir dele, que eu esperava dele, assim. Ele falava, mas ele era moderado, digamos assim, né? Eu queria mais, Do jeito dele. É porque eu estava errada, eu era egocêntrica, sabe aquela coisa assim? E eu olhava aquilo ali e eu pensava, nossa, eu preciso disso. Eu não preciso disso, mas era aquela luta, aquela coisa assim que a gente nem entende o que é. Por que eu tô fazendo isso? Eu tenho um marido que eu amo, eu tenho um filho maravilhoso. Que coisa supérflua. Aquela coisa de botar uma foto provocante pra provocar, com aquela intenção ruim, entendeu? Entendi. No Facebook eu estava desse jeito, né? E aquilo ali abalou o nosso casamento. Teve um dia que nós brigamos, foi muito sério, assim, né? E eu decidi que eu ia ir pro Rio. Eu tinha recebido um e-mail do empresário do rapaz do Bonde do Tigrão lá. Eles estavam montando um grupo de funk. E falou, eu queria que você tivesse nesse grupo, tá? Vem pro Rio, né? No e-mail ele tava falando. Vem pro Rio, você é muito bonita, você tá com 23 anos. Eu tinha 23 na época. Vem e tal. E aí a gente tava abalado, isso aí, o nosso casamento. E eu falei assim, vou embora, tal. Só que, assim, as coisas que eu ouvi muito, assim, foram palavras. Na nossa briga, na discussão que a gente teve, ele estava muito bravo, né? Pelas coisas que ele tinha visto, assim, as fotos, tudo. E ele falou muita palavra, muita coisa. E era aquilo que eu ouvia quando eu era criança lá. E aquilo me feriu, assim, rasgando, sabe? Entrou, assim. Eu falei, nossa... Tem essa proposta aí para ir lá pro Rio, mas o que é a vida, hein? Me vinha um pensamento de suicídio.
Eu peguei meu carro, eu tinha uma Z4, uma BMW Z4 vermelha na época. Tinha uma amiga minha lá de Jaraguá, Anice, é Eunice o nome dela, né? A Anice, ela, a mãezinha, eu chamo de mãezinha, a mãe dela, que, nossa, a benção na minha vida, assim, me acolheu, me abraçou um tempo também. Deus colocou muita pessoa, sabe, pra me abraçar, assim, pra me amar mesmo, suprir sabe? essa carência, nossa, né? Muito, muito, muito. É Deus, hoje eu vejo, assim, ó, a mão de Deus, o cuidado dele em tudo, sabe? Sempre foi, né? Tudo sobre ele. É ele. Glória a Deus. Então, o que acontece? Eu mandei mensagem pra ela, falei, olha, eu briguei assim e tal. E ela, não faz nada. Mas eu tava muito, assim, das palavras, aquelas coisas, sabe, assim. Tava muito forte, assim. Eu pensei, acabar com tudo. Vamos acabar com tudo. Peguei o carro. E aí, ele falou assim, sai da minha frente. Ele assim pra mim. Eu falei, tá bom. Peguei o carro e tava indo lá em direção. Quando chegou naquela reta do Sinuelo, pra ir pra Jaraguá, eu olhei, eu falei, olha, vi um caminhão assim, lá na frente, uma carreta. Eu falei, nossa, essa frente do carro, ela é bem extensa. Ela é pontuda pra baixo. Isso. Eu acho que se eu for bem rápido e ir atrás dessas rodas ali do caminhão, entra pra debaixo. Vai entrar. E eu vou morrer, eu não vou me quebrar toda, mas eu vou morrer na hora já. Vou acelerar. E aí eu vou. E lá foi eu. Acelerei com tudo assim. Quando eu cheguei, o carro fez assim, só uma bicadinha. Ele fez isso aqui. Rodopiou e subiu em cima de um canteiro verde. E eu não entendi. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. E eu não entendi o que aconteceu. Eu não entendi o que aconteceu. Eu levei um susto, mas um choque de realidade, assim. Porque o carro tava lá em cima, eu olhei, não entendi o que aconteceu, e eu falei, nossa, eu ia me matar? Eu ia morrer? Eu fiquei em choque. E era aquilo assim, eu ia morrer, mas eu não quero morrer. Como que eu quero morrer? Eu não quero morrer? Uma coisa louca, mano. Cara, uma realidade veio. Foi algo assim, ó, eu pensei, nossa, eu tô ficando... Veio uma realidade, foi um choque, assim, sabe? Aquela coisa... Tipo, um apagão do inferno, assim, Foi. pra fazer tu te matar Isso. Aí, o que aconteceu? Eu saí daquele canteiro, dei ré. No carro não aconteceu nada. Sabe o que é nada? O caminhão buzinou um monte, porque deu só uma bitoquinha, assim. Eu não entendi como é que deu só uma bitoquinha, assim. Mas tá. Saí do canteiro, dei ré. Fiquei na pista lateral. Aí veio aqueles carrinhos amarelinhos da pista. Da concessionária. Isso, ver se tava tudo bem. Eu tava lá chorando. Porque eu tive um choque de realidade assim, meu Deus, se eu fizesse... Deus, tu és real. Eu ficava assim dentro de mim, sabe? Se eu fizesse essa loucura. E aí eu chorando, e veio... Era umas 7 da manhã, bem cedinho assim. E veio esse caminhãozinho, ele estacionou na frente, aí ele veio. Ele, moça, você tá bem, moça? Eu tô te acompanhando pelas câmeras. Desde lá. Ele falou o lugar lá, mas eu tava tão assim. Eu falei, olha, eu tô bem, eu só tô pensando na minha vida aqui e tal. Você bebeu? Eu falei, não bebi nada, tô bem. Eu assim pra ele. Aí me veio, eu vou embora pro Rio e tá tudo bem, vamos recomeçar a vida. Pensei assim comigo, né? Vou recomeçar a vida, eu acreditei em algo que não era real mesmo. Eu pensava assim. Fui lá pra Anice. A Anice começou a falar comigo, ela assim, não, amiga, ele te ama, amiga, vocês se amam, tu ama ele, amiga. Vai dar tudo certo, não sei o que e tal. E eu falei assim, acabou o sonho, aquilo que eu acreditei que era, acabou, já era, tá? Eu falei, não era. É incrível, né? Que quando a gente tá longe de Deus, que a gente não conhece o amor dele mesmo, a gente acredita que as coisas são bem maiores e piores que são, por elas serem graves e sérias. Sim. Né? Então, eu via gravidade em coisas que é supérflua para as pessoas. Eu via, assim, sabe? É uma coisa muito grave, numa briguinha. A proporção. Isso, sabe? E aí, ali, eu falei aí ele me ligou. Ele falou, olha, vem pra casa. Ele assim pra mim, né? Ele tava com o nosso pequeno. Ele falou, olha, vem pra casa e tal.
quero falar contigo. Aí ele tinha ido no meu pai, tinha conversado com meu pai. Eu falei, tá bom, ó, teu pai quer falar contigo, ele pra mim, né? Eu falei, tá, na volta eu passo, eu tô aqui na Nice e tal, que ele conhece, né? É um casal que a gente conhece. E eu tô aqui na Nice e aí na volta eu passo no pai e vou pra casa. Tá bom. Aí fui. Aí passei no pai na volta e conversei com o pai. Daí o pai, minha filha, o que aconteceu e tal, né? E aí eu falei as coisas pra ele, assim. Eu falei, pai, eu puxei o senhor. Eu comecei a falar umas coisas pro meu pai, assim. Daquelas coisas que eu tinha ouvido. Tava em mim, né? E eu falei, olha, eu puxei o senhor, tá? Minha mãe de criação tava junto. E falou, a gente ama você e tal. Porque, gente, do jeito deles, sabe, assim, do que eles receberam, como, né, não tem. E eles deram o melhor, né? Claro, com certeza. Que eles tinham. Então, o que aconteceu? Eu sei que daí eu fui pra casa e eu olhei pra ele e eu falei assim, olha, eu decidi, eu vou embora pro Rio, tá? A gente viu como a gente vai fazer com a guarda do Christopher. Eu não queria isso. Nunca quis isso, mas é o que nós temos, então vai ser isso. Ele se ajoelhou, ele abraçou minhas pernas e ele chorou e falou assim, eu te amo, não vai, vamos dar mais uma chance pra nós. E eu vi Deus nisso, sabe? Hoje em dia, assim, eu lembro é Deus, cara. Pra fazer um homem fazer isso, sabe? O amor dele. O meu marido me ama, eu amo ele, né? Isso deve ser alinhado com o coração do Pai, com o coração de Deus. E vai ser. Amém. Já é. Amém. Em nome de Jesus, a gente agradece, amém? E a conversão veio logo depois disso? Então, aí nós dois tentamos, tal, né? Não, ainda não. Aí o que aconteceu? Nós começamos a passar alguns apertos, né, financeiros. A gente começou a perder algumas coisas. Isso mexeu e abalou bastante com o psicológico dele. Meu também daquele tempo. O Senhor começou a mudar as coisas, assim, né? E ele começou a nos abençoar de formas diferentes, mas tocando em nós em cada coisa, assim, né? E aí o que aconteceu? Nós nos mudamos, nós fizemos um apartamento que a gente queria, dos sonhos, assim, era o sonho dele, tudo daquela maneira. E o sonho dele passou a ser meu sonho, né? E aí a gente acabou vendendo esse apartamento. Depois dessa venda, ele começou a passar mais tempo comigo, assim, em casa, sabe? E nisso, eu sempre fui muito cobrada de me cuidar. Cuidar do corpo, cuidar, não engordar, essas coisas, né? Sempre foi muito assim, sempre foi bem... Ele gosta de me ver bem, ele fala, sabe? É pro meu melhor, saúde. E aí, nesse tempo, ele ficou... Ele levou um choque, assim, das coisas não serem como ele esperava, né, tal. E eu descobri que eu estava grávida. Quando eu tava com o corpo, assim, que eu tinha voltado antes da minha primeira gestação, que meu corpo mudou muito depois da minha primeira gestação, né? E aí, quando eu descobri que tava grávida, eu fui birrenta e falei assim, Deus... Como se não fosse eu e meu marido, né, que tava junto. Nós cuidava e engravidava, mas eu falava, Deus, tu mandou agora? Pai, depois de 5 anos, tu me envia um filho, eu não quero. E eu chorava, não quero. Hoje, claro, pedi perdão pro meu filho, peguei meu filho no colo, porque eu não entendia isso tudo que era necessário, né? Mas aí, o que aconteceu? A gravidez do Liam, eu fui gerada para Deus. Olha. Foi ali que Deus começou a me chamar e eu permiti ele me chamar, sabe? Eu lembro que nos primeiros dias eu tive descolamento de placenta. Nos primeiros dias que eu descobri que estava grávida, né? Tava grávida já de 2 meses, por aí. E aí eu tive esse descolamento de placenta e eu tive que ficar 40 dias deitada, levantar só para ir no banheiro e tomar banho. Porque tinha que usar uma medicação chamada Ultragestan, que eu tomava e também colocava, né? Entendi. Pra poder fortalecer ali. E segurar o bebê. E no início eu chorava, que eu não queria... Mas quando apareceu esse baque,
do descolamento da placenta? Eu falei, não, eu quero, perdoa a Deus, eu não queria ter falado isso, eu quero. Aí eu falei, você teve que ficar 40 dias lá, né? Eu lembro que a Ana, uma amiga minha, chegou pra mim e falou assim, tá, tu não quer? Não. O que tu vai fazer? Nada. Então tu vai se imaginar já com essa criança no colo. Oh, meu Deus. Aí pronto, aí ele aceitou tudo. Aí foi uma bênção. Meu Deus, o Liam é uma bênção. Sim, imagina. Os dois, né? O Christopher e o Liam. Então o que aconteceu? Ali eu comecei a ser gerada. Tudo iniciou num sonho que eu tive. Nessa gravidez que eu tive esses probleminhas, né, e tal, nessa gestação, as minhas amigas, que eu era cheia de amigas, né, do mundo, assim, pra beber, pra festa, pra bagunça, porque eu fazia o chá da Rafa, todo mundo conhecia aqui em Balneário as meninas, assim, eu fazia o chá da Rafa, era um encontrinho que eu fazia, no salão de festa que tinha em casa, ou no Brava Home, Resort, lá, ia fazendo, assim, né. E todo mundo bebia, dançava, funk, aquelas coisas, assim, sabe? Só as meninas. Eu era casada, então eu fazia isso num dia à tarde. E eu tava ficando muito nisso, de tipo assim, aquela coisa de solteira, eu trazendo de volta pra minha vida, sabe assim? Horrível. Plano B. Aí o que acontece? Chegou um momento que eu já não tava mais sentindo alegria na minha vida de casada com o meu filho, o Christopher ali e tal. Eu ficava irritada ali de estar ali, eu queria estar fazendo esse chá. Queria fugir, sabe, assim, é o meu tempo, egoísmo, né, mas tá. Não que uma mulher não possa ter um dia, assim, né, mas não assim, entendeu? Não dessa maneira pra se destruir, se autodestruir, né, mas enfim, eu tava assim, então eu tinha muitas amizades. E aí, nesse tempo que eu fiquei grávida, sumiu. Todo mundo sumiu, porque eu não era mais a parceira pra estar ali. Pra beber, tudo, sabe? E aí, sumiu. Eu ligava, vem me ver, porque eu tava na cama. O Senhor permitiu, assim, que nem a minha família aparecesse. Quem cuidou de mim foi minha sogra. Minha sogra, ela ia lá, ela fazia comida, ela vinha lá em casa. Nossa, minha sogra, assim, ó, depois a gente casa, vira mãe, né? Não é? Ela é uma bênção, maravilhosa, gente. A minha sogra, ela fala aqui, você ouve lá. Ela é uma mulher de voz abençoada. Você, meu Deus. Deixa isso estar alinhado com o céu, você vai ver. Muito abençoada. Conhecidíssima aqui até, a Bizuquinha. Ai, todo mundo ama ela demais. Mas então... E ela me acolheu, me abraçou e fazia comida pra mim, sopinha, levava tudo lá pra mim, mimava, né? Era ela que tava ali, me amando. E aí, nesse tempo, eu tive um sonho. Eu e a minha irmã, a gente tinha discutido sobre algo, né, da família. Eles tinham feito um negócio com meu marido e tal. E a gente tinha discutido, a gente não tava mais falando. A Elaine. E aí, eu tive um sonho quando eu tava grávida de 7 meses. Foi muito, muito vívido. E eu tinha um gato, tá? Não posso esquecer disso. Deus me chamou de volta através de um gato. Então, o que aconteceu? Nesse sonho, tinha uma onda se formando, o mar, ele recuava, areia, se estendia assim, né? E o mar, ele recuava e tava formando uma onda que ia vir a destruir tudo. E eu sabia, dentro de mim, que era o fim. Que, tipo assim, Jesus estava voltando ali agora e acabou, fim do mundo. Nesse sonho, tá? E eu vi um carro e tava meu marido na direção, o Iron, eu, a Elaine e o Christopher. E aí eu olhava assim, eu falava, olha lá, quando eu virava assim, já não tava mais meu marido, nem o Iron, nem o Christopher, tava eu e a Elaine. E a gente olhou uma pra outra e a gente ficou desesperada. Mas as emoções, assim, foi um desespero 1000 vezes mais forte do que é real, assim, aqui, do que é aqui. Era muito mais real, vívido. E a gente sabia que Jesus tinha vindo e a gente tinha ficado. Jesus voltou e a gente ficou naquele sonho. E aí a gente entrava dentro de era tipo um helicóptero, um avião, uma coisa, eu não sabia direito, mas era algo que voava. E tinha um banquinho que era na parede, assim. E a gente colocava aquele cinto ali, a gente tinha que entrar ali e colocava aquele cinto ali. E nós chorávamos desesperadamente. E aí eu acordei nesse sonho e saiu de todo o coração assim, ó. Deus, se Jesus estiver voltando, eu não quero ficar.
Me ajuda, Jesus, eu não quero ficar. Foi isso. E eu fiquei dias com aquilo ali, com aquele sonho vívido, assim, sabe? Sim. Fiquei com aquilo assim, e tal. E eu, nossa, o que é isso? E não contei pra ninguém, assim. Fiquei quietinha e tal. Depois que eu contei pra Elaine até. Aí tá, aí o que aconteceu? Daquilo ali começou a mudar. Eu ouvia funk, aquelas músicas bem depravadas, assim. Eu comecei a ouvir louvor. Eu comecei a mudar, mas sem perceber. Isso eu sei hoje, tá? Porque e ainda, eu quero ouvir um louvor assim, né? Hoje eu sei que foi chamado do Senhor. E eu comecei a ouvir louvor, comecei a priorizar outras coisas e tal. Aí eu tinha um gato. E nesse tempo de gestação, que eu tava sozinha e tal, que daí, depois que eu saí desses 40 dias, esse gato era meu parceiro na madrugada, num todo. Eu sempre tive muito animal. Eu amo animais de estimação, assim. Eu amo bicho, tá? Gato, cachorro, papagaio, tudo. Já tive até galinha. Já tive até galinha de estimação, tá? E aí, esse gato era algo especial. Esse gato. Eu não sei te explicar, mas eu tinha um apego. Foi permissão, assim. Porque eu tinha um apego nele especial, né? Aí, o que aconteceu? Esse gato ficou doente. Porque eu levei ele no veterinário e ele tava com um probleminha na uretra lá e tal. E ela falou que era tudo emocional do gato, porque eu tava grávida, porque ele era o bebê da casa e tal. E eu não entendia nada dessas coisas, porque eu era criada lá no interior. Então, tipo assim, o gato, tu cria, tu joga um negócio pro gato comer, o gato vai lá comer, entra dentro de casa, caça rato, entendeu? É uma coisa diferente. Ela falou aquilo, não, você vai ter que dar atenção pro seu gato, senão vai ficar doente, vai ter que fazer uma cirurgia. Vai ter que fazer a cirurgia pra desentupir a uretra dele e tal, depois vai pra casa. Tá bom. Foi fazer a cirurgia, cortou tudo ali do gato, ficou com nem um peixinho. Eu fiquei escandalizado com aquilo, eu falei, nossa, mas era só pra enfiar o canudinho, ela tinha falado, né, que ia enfiar o canudinho, tirar as pedrinhas e tal. Eu sei que daí aquilo ali começou a mexer comigo, porque eu tinha um amor no gato como eu tinha pro meu filho. Era uma coisa assim, sempre foi muito intenso, 880, entendeu? Eu tenho um bichinho, ele faz parte da família, amo ele como eu amo meu filho, é assim, tipo, né? Pensava assim. Aí o que aconteceu? O gato ficou doente, fez essa cirurgia, gastou dinheiro com esse gato não melhorava. Toda semana ele ia lá pra esse lugar, tinha que fazer um procedimento de desentupir esse negócio aí, o gato começou a sofrer e tal, e aquilo me doendo, e eu grávida, até que eu tive o Liam, né? Quando eu tive o Liam, daí que o gato ficou mais doente ainda. Daí ela falou assim, olha, você vai ter que fazer o seguinte, porque lá é tudo o contrário, né? Assim, no mundo, digamos assim. Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que deixar o teu filho e dar mais atenção pro gato, que o gato tá sentindo isso. Ele tá sentindo rejeitado, ele tá sentindo que tem outro neném na casa, tá... Não, mas aí não dá. Como é que eu vou fazer isso? Porque, ó, eu acordo, eu tenho que dar mamar de 2 em 2 horas, né? Como é que eu vou fazer tudo? Eu tenho um marido, tenho um outro filho pra cuidar, né? Tem as coisas de casa também, né? Tinha alguém pra ajudar tudo, mas eu também tinha que estar ali. E tem o gato agora. Meu, aquilo ali começou a me deixar assim. Mas era tudo trabalhado do Senhor, tá? Hoje eu vejo assim, pelas minhas escolhas, pelas consequências da minha escolha. Aí o que aconteceu, resumindo a história, teve que fazer eutanásia no gato. Aquilo ali, quando eu assinei aquela eutanásia, foi muito sério pra mim. Foi tipo assim, você tá tirando uma vida. Tipo, sabe? A seriedade daquilo. Você tá tirando uma vida. E ninguém pode tirar uma vida senão Deus. E eu via, pra mim, era como se fosse um filho. Sim. Olhei aquilo. Fiz, assinei, saí, aquilo ali me desmontou assim, eu fiquei numa dor, uma coisa, eu só fazia tudo no automático dentro de casa. Eu ia lá dar mamar, aí ia lá brincar um pouquinho com o Cris, e ia assim, né, então. Aí eu pensava assim, será que eu vou ver meu gato de novo? Será que um dia eu vou ver meu gato de novo? Fui lá pro Google. Gato tem alma? Olha isso. O que apareceu pra mim? Espiritismo. No 8º dia, se você tem um contato com o bichano lá, o bichinho ele vai nascer em outra coisa, pode ser reencarnar, né? Que fala? Reencarnar. E o destino vai unir vocês.
Não acredito nisso aí. Não, sabe o que eu lembrei? Olha que lindo, cara. Eu lembrei da irmã, quando eu tinha 11 anos, ela falando assim, ó, a verdade é a Bíblia. Jesus Cristo é a verdade. Eu falei, eu vou encontrar na Bíblia a verdade. Onde é que tá meu gato? Como é que eu vou encontrar meu gato? Vou encontrar lá. A Bíblia é a verdade. Não tenho Bíblia. E agora? Tem que comprar uma Bíblia. Vou baixar no celular. Baixei a minha Bíblia no celular, tá ali. Essa Bíblia é abençoada. Comecei a ler lá. Onde os animais foram feitos, comecei a ler e tal. Quando dei por mim, já não sentia mais dor de luto, já não sentia mais nada. Porque tava lendo a Bíblia. Porque eu tava lendo a Bíblia. Eu queria saber o que tá acontecendo na história da Bíblia. E automaticamente tava conhecendo a palavra. Isso. Tava. Deus resolveu se revelar pra mim. Porque eu li crendo que era verdade. É crucial. Mas porque ele é acima de todas as coisas. E ele tinha um propósito maior. E ali eu comecei a me envolver. Eu comecei a... Eu ia dormir. Nossa, eu tô estranha. Eu tô leve. Nossa, eu não tô sentindo mais dor de gato. O luto. O que tá acontecendo comigo? Assim. Mas eu só queria ler. Comi. Eu li ali e tal. Chegou numa parte de Ló. A Thalita trabalhava lá em casa. Aham. A Thalia, ela chegava de manhã cedo. E naquela madrugada, eu tava lá nessa parte de Ló, que era a hora que ele ia lá, aquela parte que ele vai pra caverna, e as filhas embebedam o pai, né, e tal, tem relação. Naquela hora ali, eu entrei em choque. Falei, Deus, tu é bom, Deus. Como assim tu permitiu uma coisa dessa, Deus? Pra mim tu sempre foi bom. Como que a filha fez isso com o pai? Tá errado isso aqui. O incesto ali, né? Tá errado. Eu não consegui dormir. Eu fiquei, não, a Thalita vai ter que me explicar isso aí, ela tá mais tempo lá na igreja, ela vai saber o que fazer, ela vai saber o que quer dizer isso aqui. Tá errado? Deus sempre foi bom. E eu falava muito com Deus, assim, né? Chegou de manhã, eu olhei pra ela e falei, ô Thalita, tu que tá um tempo aí já na igreja, aí tu já entende essas coisas. Como assim isso aqui, Thalita? Ela bem calminha, assim, foi muito direto ao ponto, ela assim, você vai fazer o seguinte, você vai lá no Novo Testamento, vai ler o Novo Testamento, depois você volta e lê o Antigo Testamento, aí você vai entender. Eu vou entender, vai entender. Então tá bom, vou ler. Comecei a ler o Novo Testamento. Ali começou a me quebrantar, me rasgar inteira. Jesus, eu fiz isso contigo. Como assim que eu fiz isso contigo? E eu chorava. E aí eu comecei a ver tudo que eu tinha feito. Aí eu ia tomar banho, embaixo do meu chuveiro lá, eu dobrava os joelhos lá, e eu chorava por tudo que eu tinha feito. Tudo que eu tinha feito com meus pais, tudo que eu tinha feito na minha vida, os relacionamentos, tudo. E eu chorava. Tudo, assim, às vezes que eu deixei meu filho de lado pra estar ali naquele envolvimento ali com as amizades, assim, que eu não priorizei o que é amor de verdade, sabe? Às vezes que eu praticamente, assim, por egoísmo, não queria abrir mão do meu querer. Nossa, foi num todo, assim, ó. Deus começou a fazer. E ali eu chorava e eu sentia uma coisa diferente. Era o sentir mesmo, a graça de Deus, sabe? O amor dele. Aí eu pensei assim, fazia um mês que eu tava lendo a Bíblia. Ia fazer um mês, menos de um mês, tá? Eu já não assistia mais filme nem novela. O tempo livre eu queria ler a Bíblia. Eu queria saber como que era a história, como que tava indo, como que terminava. E aquilo tava fazendo algo em mim sobrenatural. E eu não sabia explicar o que era. E eu não contava pra ninguém porque eu achava que ia pensar que eu era doida. Que era louca. Porque eu bebia. Eu bebia uma champanhe por dia, né? E eu queria beber e eu não conseguia mais. Eu pegava as minhas rotinas normal. E eu tentava... Não dava enjoo, dava uma coisa estranha, assim. Mas porque eu fui liberta. Posso beber com equilíbrio, né? Mas a minha intenção antes não era boa. Então, fui liberta ali daquilo. E aí, aquilo ali começou... Eu comecei a ficar meio... O que tá acontecendo comigo? Que é isso, né? Aí, tá. Daí, quando eu cheguei numa parte que dizia assim que... Aquele que confessar... O Senhor Jesus, diante dos homens, ele vai confessar, né? Ele vai diante de Deus e seus anjos. Aí eu pensei assim, nossa, eu preciso ir numa igreja e reconhecer Jesus como meu único suficiente salvador lá diante dos homens, né? É isso que eu tenho que fazer, né? 3 de janeiro de 2017.
é hoje que eu vou fazer isso. Bem Domingo? Assim. Era domingo? Era. Uhum. E eu, nesse dia pra acontecer foi E um difícil. dia depois do teu aniversário, né? Então. E aí, nesse dia, foi difícil. Não todo assim, ó. Foi. Porque daí tinha sumido a cadeirinha do Liam. E aí, meu marido não queria deixar eu ir sem a cadeirinha. Daí eu fui até na minha sogra ver se tava lá essa cadeirinha. Ah, eu sei que o culto já tinha começado já faz uns 40 minutos, mas eu queria ir todo jeito. Falei, não, mas é hoje, eu vou. Eu tenho que viver isso. É agora. Eu tenho que viver isso. Essa palavra aí pra mim é agora. Aí tá, daí fui. Eu lembro que quando eu tava indo, eu falei assim, Deus, que eles não fizeram ainda o apelo. Tem que fazer esse apelo, Jesus, pra eu te aceitar lá. Tem que ter esse apelo. Então, segura o apelo aí. Eu indo, dirigindo. Segura o apelo aí, Jesus. Quando eu cheguei lá, tava o louvor, tudo, né? Meu Deus. Sabe, tu se sente em casa, assim. Ai, meu Deus, eu tava assim. E aí, Jesus, eu vim pra te ver. Jesus, dentro de mim, assim, sabe? E me rasgando inteira, né? Jesus, eu vim pra te ver. Eu vim pra te ver. O apóstolo Paulo fez o apelo. Quando ele fez o apelo, eu fui correndo. E ele me abraçou. Jesus me amou. Eu sendo tudo aquilo que eu fui. E ele me amou. Ele me abraçou.